Ontem estava todo mundo muito bem vestido, né, no jantar dos namorados, aquele climão, né? E como a gente teve essa semana do Dia dos Namorados, eu falei, eu preciso, pelo menos numa mensagem, falar um pouco sobre os relacionamentos e como que a gente pode desenvolver os nossos relacionamentos, né? Como que a gente pode ser felizes para sempre nos nossos relacionamentos. E eu fico muito confortável com esse tema, porque praticamente toda semana eu converso com de 1 a 10 casais, toda semana pelo menos, e a gente fala sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre como às vezes os problemas são tão complicados que as pessoas não sabem o que fazer, mas também a gente compartilha de coisas que chegam a ser engraçadas nos relacionamentos, né? Então, eu estava me lembrando de algumas coisas dessas engraçadas. Diz que a mulher estava no espelho, isso talvez nunca tenha acontecido com vocês, mas a mulher estava no espelho, se arrumando para ir para uma festa, o marido estava do lado. Aí ela falou assim, amor, eu estou me sentindo gorda e feia, estou precisando de um elogio. Aí ele falou assim, você enxerga muito bem. Você quer um elogio, né? Muita sensibilidade. E outra história que eu me lembrei, diz que um cara saiu do trabalho, foi no happy hour com os amigos, né? E aí avisou a mulher, falou, umas 9h30, eu estou em casa, fica tranquila e tal. Só que aí, conversa, vai passando o tempo, a hora que ele viu já era madrugada, né? Aí ele foi rápido para casa, chegou na porta de casa, tirou os sapatos para entrar de meia, né? Bem devagarzinho. Aí chegou no quarto, a mulher estava acordada, lógico, né? Aí ela estava acordada, pegou o reloginho do lado do criado, assim, né? Chegou o reloginho e esfregou na cara dele. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? 3,50, tá vendo isso aqui? O que você tem a me dizer? Ele falou assim, por esse preço é até bonitinho. Enfim, são coisas que podem acontecer, podem não acontecer, né? A última que eu me lembrei, a mulher chegou para o marido, amor, o que você prefere? Uma mulher inteligente ou uma mulher bonita? Ele falou assim, amor, nenhuma das duas, prefiro você mesmo. Você vê que... não se faz isso, né, Jane? Não se faz isso. Isso é maldade. Não, é verdade. Tem razão. Mas então eu quero explicar um pouquinho de como funciona essa relação marido e mulher, mas quero aplicar isso para os demais relacionamentos na nossa vida também. As coisas que a gente vai aprender hoje se aplicam aos outros relacionamentos. Mas falando especificamente de marido e mulher, só para as mulheres poderem entender um pouco a gente, nós homens, vou explicar uma outra situação. Nós homens enxergamos o casamento parecido com a forma como vocês, mulheres, enxergam os carros. Eu explico. O que uma mulher espera de um carro? Que ele leve ela de um lado para o outro. Manutenção, nem pensar, certo? Ou é só lá em casa? A última vez que fui trocar o óleo do carro da Kelly, estava com 5.000 não sei quantos quilômetros vencido. Quer dizer, a mulher não quer saber de manutenção, de trocar óleo, para quê? Ninguém pensa nisso, a mulher não pensa nisso, mas o homem é focado nessas coisas no carro, né? Então o homem vê o casamento dessa forma, o homem gostaria que as coisas acontecessem naturalmente, que não precisasse ficar gastando tempo com discussão de relação, sabe, essas coisas. Quando vocês falam para a gente precisa discutir a relação, a gente entende assim, você fez alguma coisa errada, nós precisamos acertar isso, né? É assim que a gente ouve isso. Então é muito comum nos nossos relacionamentos o homem ser, quer dizer, isso eu obviamente estou brincando e estou generalizando, né? Mas de um modo geral, os homens não são aqueles que gostam de conversar, eles queriam que a coisa andasse naturalmente. Só que tem um problema nisso, a coisa não acontece assim. Nenhum relacionamento anda por si só, naturalmente, sem precisar que a gente pense, que a gente tome decisões, que a gente mude alguns dos nossos procedimentos. Então, hoje, nós vamos estudar isso, o que a gente pode fazer para melhorar os nossos relacionamentos.
Obviamente que nós vamos nos apoiar na Bíblia, não são conhecimentos meus adquiridos lendo ou com a minha experiência, mas sim calcados no que a palavra ensina, né? Mas a nossa pergunta, a pergunta que a gente quer responder nessa noite é a seguinte: será que é possível permanecer casados e felizes para sempre? Ó, tem gente já animada. Tem gente que já está animada, mas é a pergunta que a gente quer tentar responder até o final dessa mensagem. Por que a gente quer responder essa mensagem? Porque se você olhar à sua volta, se você olhar para a nossa cultura, se você olhar para as celebridades, para o que você vê nas revistas, parece que está ficando impossível. Parece que chega numa hora que não bateu, incompatibilidade de gênio, o nosso gênio é muito diferente, eu gosto disso, ela gosta daquilo, as pessoas não têm mais paciência. De um modo geral, se você olhar à sua volta, a mensagem que se propaga por aí é isso, que não dá certo. Dá certo um período. Você vai até um tanto, até ali é legal, a hora que começar a não ficar legal, está na hora de procurar outra pessoa. E obviamente que a Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina o contrário, a Bíblia diz que sim, é possível você encontrar uma pessoa e viver com ela para o resto da sua vida feliz. E feliz. Então é isso que nós vamos estudar na noite de hoje. Bom, todo mundo, vamos falar dos homens, que é a minha perspectiva, eu conheço um pouco melhor. Todos nós homens, e claro, todas as mulheres, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente quer se envolver com alguém. Em algum momento, uns demoram um pouco mais de tempo, como eu demorei um pouco mais de tempo, mas todos nós, em algum momento, aqueles amigos seus do futebol, da pescaria, são legais, mas você quer algo mais. Você não quer levar seus amigos para baixo do cobertor. Tem um momento na sua vida que você quer conhecer alguém. Não vou. Você quer conhecer alguém. Você quer conhecer uma pessoa que você se apaixone, que você possa viver, dividir a sua casa, as suas coisas com ela. E, obviamente, que as mulheres normalmente são até mais conhecidas por esses sonhos. Você quer uma hora conhecer alguém, o tal do príncipe, que possa ser gentil com você, generoso, te amar, cuidar de você. Então, todos nós temos esse sonho, todos nós. O que acontece é que a gente, normalmente, só se planeja até a festa do casamento. Normalmente, todos nós gastamos toda a nossa energia no próprio casamento, na noite do casamento, nas núpcias, talvez na lua de mel. Você foca toda a sua energia nisso, porque você acredita que uma vez estando juntos, vai ser igual um carro. Você não precisa fazer nada, ele vai só te levar de um lado para o outro, você não precisa de manutenção. Então, a gente não faz plano para manter os nossos relacionamentos. E ontem à noite, no jantar, eu estava conversando com um casal, que eu vou fazer o casamento deles esse ano. Aliás, já tem 4 casamentos agendados para esse ano. Se alguém mais for casar, me procura. Eu acho que eu só vou fazer casamento no segundo semestre. Mas, enfim, de vez em quando eu vou aparecer aqui também. Mas é muito legal que as pessoas estejam se casando. Mas com cada um desses que eu estou me envolvendo por causa do casamento, eu tenho dito e ainda vou falar muito. Olha, casar é muito bom, mas é necessário um plano. As coisas não acontecem naturalmente sozinhas. Você precisa se planejar. Bom, então a gente vai falar um pouco desse nosso plano de ação. Mas a primeira coisa que eu quero relembrar, porque não é a primeira vez que eu falo isso aqui, é que Jesus já deu um upgrade no nosso conhecimento de amor, né? A música que nós cantamos na abertura aqui é sobre amor, sobre ser feliz no amor, né? E Jesus, ele fez uma coisa muito interessante, um dos milagres pouco divulgados de Jesus, mas Jesus transformou um substantivo abstrato num verbo. Não sei se vocês já prestaram atenção nesse milagre de Jesus. Jesus pegou o substantivo abstrato, que é amor, que é aquela coisa de sentimento, indescritível, e transformou num verbo. Jesus falou, amem-se uns aos outros.
Quando Jesus fez isso, quando o amor passou a ser um verbo, passou a ser algo que você faz, a nossa compreensão começa a mudar. Jesus diz que amar é uma ação, é algo que você faz, não é aquela coisa que você sente. Amar não é algo que você sente para fazer, amar é algo que você faz, verbo, para sentir. Percebe? É muito diferente. Amor é algo que você precisa agir, você precisa fazer alguma coisa. Então nós estamos acostumados a pensar só no subjetivo, no emocional, no romântico, no ideal. E aí esse ideal, muitas vezes, ele se dissolve no ar, porque ele não tem substância, não é um substantivo. A gente não age, a gente só sente. Aí esse sentimento corre o risco de se diminuir, de mudar, só porque a pessoa do outro lado é diferente de você. Percebe? Então, Jesus falou isso, é muito importante você ter um plano, você saber agir. Amor é algo que você faz. E todos nós, quando chegamos num relacionamento, sem exceção, nós trazemos para os nossos relacionamentos uma mala lotada das experiências que nós vivemos no passado, todos nós. A gente traz uma mala carregada de coisas, de mágoas, de medos, de incertezas, de inseguranças, de raiva, de desapontamentos, frustrações, experiências negativas de outros relacionamentos, às vezes experiências negativas dentro da própria casa, com os pais. A gente traz essa mala para dentro do nosso casamento. Aí, no primeiro problema que você tem com a sua esposa, a primeira discussão que você tem, a coisa já começa a ferver. Você fala mais alto do que o normal. Até ali, quando você era namorado, noivo, você tinha um tom de voz. Ali você começa a aumentar o tom de voz. E aí você fica nervoso, aí você fica sem conversar. E às vezes você grita, e às vezes você ofende. E aí quando você faz tudo isso, você fala assim para si mesmo e para o seu cônjuge, você fala assim: tá vendo? Você me faz agir assim. É porque você faz isso que essa raiva vem à tona. Mentira! Não acredite mais nisso. Essa raiva só vem à tona porque ela estava ali. Percebe? Ela só veio, ela só aparece porque ela estava ali na malinha, guardada. Aí uma atitude, uma coisa boba, se transforma numa tempestade porque você teve experiências anteriores horrorosas, você foi traído, te enganaram e tudo. E aí uma coisinha que a pessoa faz, você abre a mala e tira aquela monte de coisa e despeja na pessoa. Não, porque olha, se não for assim, a pessoa fica vai murchando. Como assim? Não, é porque você faz isso, porque você usa esse tipo de roupa, porque você vai em tal lugar, é que eu fico assim alterado. Mentira! Você fica alterado porque isso estava dentro da sua mala, dentro do seu pacote. Você, mulher, é ciumenta ou é aquilo, porque aquilo estava dentro da sua mala, do seu pacote. Você perde a paciência rápido, porque aquilo ali estava dentro da mala que você trouxe para dentro do seu casamento. Então, como que a gente vai lidar com essas situações? Como que a gente pode ser um marido, uma esposa, um pai, um filho, um amigo melhor? Como que a gente pode lidar melhor com esses relacionamentos? Como a gente pode entender essa questão de que as coisas estão dentro da nossa mala, se desfazer disso? Como que a gente pode agir? Como que a gente pode amar, verbo, os nossos cônjuges, os nossos amigos, nossos filhos, nossos pais? É isso que a Bíblia pretende ensinar para nós nessa noite. E eu vou dar alguns exemplos que eu imagino sejam fáceis de entender, talvez não tão fáceis de colocar em prática, aí vai depender de você colocar em prática ou não. Mas eu quero ler, antes disso, um trecho que é talvez o mais conhecido. Quando eu
quando eu começar a ler, você vai falar, isso eu já sei, isso aqui estava no meu casamento, esse texto aqui é muito... Exatamente, é um texto muito conhecido. Até o Renato Russo já fez uma música com esse capítulo de 1 Coríntios 13. É o capítulo que a gente chama o capítulo do amor. Mas eu queria que você, mesmo conhecendo, talvez há muito tempo, alguns desses versículos, você não perdesse a atenção, porque às vezes, ou todas as vezes, a gente tem coisa para aprender com a Bíblia, e a Bíblia vai se revelando para nós. Então, talvez hoje, esses mesmos versículos que você já conhece possam trazer uma nova revelação para você em relação aos seus relacionamentos. No contexto aqui de 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo ele vem falando algumas coisas sobre o amor que são, parecem óbvias. Você vai ver que eu vou começar a ler algumas coisas e você vai de cara concordar. Qualquer um de vocês, até os solteiros, vai falar, não, sem dúvida, é isso, é o amor. O apóstolo Paulo está definindo certinho o que é o amor. Você vai estar concordando com Paulo em quase todas as afirmações dele, exceto quando ele chega lá no versículo 7. Quando ele chega no versículo 7, você fala, peraí, eu acho que não é bem assim. Talvez não seja bem assim, Paulo, acho que você está exagerando. Vamos tentar acompanhar esse raciocínio? Então, 1 Coríntios, capítulo 13, começando no versículo 4, Paulo diz assim, o amor é paciente. Tranquilo, né? Para você amar, você exige paciência, né? Você tem que ser paciente. Tem que ser paciente com seu filho, com seu pai, com sua esposa, com seu marido. Então, puxa vida, Paulo, perfeito, concordo. O amor é bondoso. É verdade, você precisa ser bondoso, generoso. Verbo amar, fazer. É importante você ser generoso com a outra pessoa. Maravilha, Paulo. O amor não inveja. Sem dúvida, o amor não se vangloria, não fica falando, eu sou o cara, eu sou a tal, porque eu sou assim, eu sou aquilo. Não, aí você vai atrapalhar o seu relacionamento, isso não é amor, né? Então, a gente é tranquilo com isso, o amor não se orgulha, né? A gente aprende que amar é você pensar no outro, né? Você não ficar pensando só em si mesmo, você ter aquele ego inflado, é tudo para mim, para mim, para mim. O amor não, o amor ele não é assim, ele não é orgulhoso, né? Maravilha. Aí Paulo diz, o amor não maltrata. Eu acho que conscientemente todo mundo acredita nisso, né? Quando eu vejo, às vezes na televisão, a frase que contém duas palavras que eu acho impossíveis de estar junto, violência doméstica, eu não entendo aquilo. Como assim, violência doméstica? Doméstica é uma coisa que envolve amor, carinho. Como que pode haver violência doméstica? É uma coisa que eu não entendo, eu acho que todos nós aqui concordamos. O amor não maltrata. O amor não procura os seus interesses. Percebe? O amor busca o interesse do outro. Você quer fazer o outro feliz, aí você vai ser feliz. Maravilha. O amor não se ira facilmente. É o mesmo que dizer que o amor é paciente. Ele não se ira facilmente. O amor não guarda rancor. O amor guarda rancor? Sim ou não? Não. Não deveria, pelo menos, né? Mas eu já disse isso aqui uma vez. Às vezes você está numa discussão, né, com o seu cônjuge, e aí a coisa começa a esquentar, você vai lá num arquivo, abre o arquivo, né, puxa lá uma ficha de 2012 e fala, lembra quando a gente foi naquele lugar que você fez isso, isso, isso? Certo? É um fichário de rancor, que você vai guardando ali, para na hora que for necessário, você vai lá e puxa e traz para a discussão. Certo? Ninguém faz isso aqui, né? Não. Ninguém faz isso aqui? Não. Mas eu já ouvi falar de gente que faz isso. Está numa discussão e vai lá e puxa o negócio. Não, porque você lembra aquela vez lá na casa da sua mãe, aquela vez lá não sei aonde, que você fez isso, isso, isso. Paulo está falando, gente, isso não é amor. Amor não guarda rancor. O amor
queima os navios, o amor destrói essas coisas. Aí ele segue, o amor não se alegra com a injustiça. Claro que não, mas se alegra com a verdade. Todos nós concordamos com isso. Todos nós concordamos com isso e parece que até aqui não tem nenhuma novidade. Mas aí chega o versículo 7, que Paulo fala uma coisa, em princípio, estranha. Ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Como eu disse, talvez você já seja um cristão, já tenha escutado isso diversas vezes e não parou para pensar nisso ainda. Mas esse versículo revela um segredo muito importante sobre os nossos relacionamentos, muito importante. E eu, estudando muito esse versículo, para poder ajudar vocês a entender, eu descobri um probleminha na tradução para o português desse versículo. No grego, o significado disso é muito mais profundo do que a gente conseguiu adaptar para o português. Mas como a minha Bíblia, ela é de um lado, ela é em português, do outro lado ela é em inglês, o próprio inglês, obviamente que eu vou traduzir, ele explica muito melhor esse versículo do que a nossa tradução para o português. Em inglês, diz assim, que o amor sempre protege, o amor sempre confia, o amor sempre tem esperança, o amor sempre persevera. Você consegue imaginar, perceber onde que está o problema? Como assim o amor sempre confia? Alguns de vocês vão falar assim, pastor, é que você não conhece meu marido. Você não conhece minha esposa. Você não conhece o histórico. Não, como assim? Sempre confia. Acho que Paulo, esse momento, ele perdeu a mão. Até aqui ele estava vindo bem. Mas aqui sempre protege, independente de qualquer coisa, o amor protege. Independente de qualquer coisa, ele confia. Independente de qualquer coisa, ele não perde a esperança, persevera. Parece um pouco irreal isso. Parece aquela expressão que a gente falava antigamente, o amor é cego, né? Parece que Paulo está querendo dizer isso, que o amor é cego, que ele não vê as coisas, porque ele sempre confia. A impressão que a gente tem é disso. Mas então eu vou tentar explicar isso melhor para vocês, com a ajuda de alguns recursos aqui, que podem ajudar todos nós a entender um pouco melhor o que Paulo quis dizer com isso. Primeiro, que qualquer relacionamento aqui, estamos focando em marido e mulher, mas qualquer outro nível de relacionamento, pai e filho, irmão com irmã, amigo com amigo. Todo relacionamento tem dois componentes, desculpa. O terceiro eu vou revelar depois. Primeiro é a expectativa. Todo relacionamento, você tem uma expectativa de que a pessoa vá fazer alguma coisa que você espera. Não adianta, a gente tem expectativa no nosso cônjuge, no nosso filho, no nosso pai, no nosso amigo, a gente tem expectativas. E do outro lado, a gente tem o comportamento, como que essa pessoa se comporta. E sempre vai existir um abismo entre a sua expectativa e como a pessoa age. Sempre vai existir uma lacuna entre a expectativa e o comportamento da pessoa. Sempre. Isso é comum de acontecer. Então, você espera que seu esposo vai chegar às 7 horas para o jantar, ele chega às 9h30. Você espera que a sua esposa vá fazer uma comida para os seus amigos, você chega em casa, não está pronta, ela pede uma pizza, sei lá. Sempre há uma expectativa e um comportamento, tanto ruim quanto bom, óbvio, né? As coisas boas também. Você espera que seu marido passe no mercado, traga comida, não sei o quê, e ele traz. Ufa, maravilha. Expectativa, comportamento. A questão é como você preenche essa lacuna entre os dois. Essa que é a grande pergunta. E você só tem duas formas de preencher essa lacuna. Uma é simples. Você escolhe confiar. Seu marido falou que vai chegar às 8, você fala, ele vai chegar às 8.
e ele pode ou não chegar às 8. Mas a forma como você preenche essa lacuna depende apenas de você. Você fala, mas você não conhece meu marido. Eu não estou falando com seu marido, eu estou falando com você. Você não conhece minha esposa. Eu não estou falando com a sua esposa, eu estou falando com você. Você não sabe como é que meu pai age. Eu não estou falando com seu pai, estou falando com você. É a forma que você escolhe preencher isso aqui. Você só tem duas escolhas. Você pode escolher confiar ou você pode esperar o pior. Sim, é a escolha que você vai fazer. Seu marido fala que vai passar no supermercado e trazer a comida, você fala assim, aposto que ele vai esquecer. Não vai, ele não vai trazer. Aí ele não traz, né? Ele chega assim, você fala, tá vendo? Eu sabia. Ninguém aqui faz assim, né? Mas eu estava lendo um livro que tem gente que age assim. Você fala assim, tá vendo? Eu já sabia. Você sempre faz isso. Nossa, as coisas se complicaram. A crise no país, não sei o quê. Você chega para a esposa e fala, amor, as coisas estão muito difíceis, a gente vai ter que fazer cortes, não sei o quê, eu não estou conseguindo administrar meu dinheiro. E aí você entra numa dívida. Mas aí, nesse período, o que você faz? Você confia ou você espera o pior? Geralmente você espera o pior. Você fala, não sabe lidar com dinheiro. Nunca soube. Seu pai já era assim. Seu avô, seu bisavô, lá em 1800, não sei quanto, perdeu tudo porque era um mau administrador. Percebe, gente? Estou brincando um pouquinho para a coisa ficar um pouco mais leve. Mas percebe? Você já decide que você vai esperar o pior. E isso acaba com os relacionamentos. Acaba. Tem um momento, se você é uma pessoa que escolhe isso, tem um momento que você fica desejando que o outro erre para você falar, tá vendo. Ninguém aqui faz assim, né? Mas tem um momento que você fala assim, você fica esperando, você fica torcendo para esquecer, torcendo para atrasar, torcendo para não fazer, para você poder falar, tá vendo? Não tá, nananana, e aí você vai no arquivo e puxa aquele monte de coisa e traz para a conversa. Então, o que eu estou querendo dizer? Isso aqui é uma escolha, que não depende do seu cônjuge, não depende da outra pessoa, depende de você, é você que faz essa escolha. E para você fazer essa escolha, tem dois elementos que vão determinar a sua escolha. Primeiro, quem você é vai fazer você escolher uma dessas duas opções. Dependendo de como está a sua mala, se essa sua mala ainda não foi perdoada por Deus, se você já não tacou fogo na sua mala de frustrações, de memórias de horrorosas e coisas que você está trazendo para o seu casamento, se você não fizer isso, se você não fez isso, você ainda é a sua mala. Então, essa decisão depende de quem você é. Então, talvez você vai sempre esperar o pior pelo que você é. A outra coisa é o que você vê. Obviamente que se você toda vez, há 20 anos, vê o mesmo resultado, aí está na hora talvez de ligar o alerta. Mas são as duas coisas que determinam o que você vai fazer, se você espera o pior ou se você escolhe confiar. Como tem sido a sua maneira de lidar no seu relacionamento especial? Estou perguntando para todo mundo, para o marido, para a esposa, para o pai, para o filho, para o irmão com a irmã, com outro irmão, para o amigo. Como tem sido a sua escolha nesse lugar? Será que você é uma pessoa que sempre escolhe confiar ou você é uma pessoa que sempre espera o pior? A forma como você responder essa pergunta e a forma como você decidir que daqui para frente você vai responder essa pergunta vai fazer toda a diferença no seu relacionamento. Toda. Percebe? Tem um autor que eu gosto muito que chama Marcus Buckingham. Ele tem um livro onde ele
de cada assunto, família, casamento, tudo, ele tenta extrair uma resposta que defina todo tipo de relacionamento. E quando ele estava estudando, ele publicou uma pesquisa, quando ele estava estudando como são os casais felizes, qual é a coisa comum entre os casais felizes, o que eles têm em comum. Então ele fez uma pesquisa, mais ou menos assim. Pegou um grupo grande, né, de casamentos felizes, de relacionamentos felizes, e também fez uma pesquisa com relacionamentos que não davam certo, que estavam à beira da separação e tudo. E nessa pesquisa, era mais ou menos assim o que ele perguntava. Olha, o que você acha do seu marido no quesito carinho? Aí a pessoa, de 1 a 10, a pessoa fala, meu marido é um 4, talvez. Aí perguntava para o marido, no quesito carinho, como que você se ranqueia de 1 a 10? Ele fala, 9, com certeza. Né? Então era assim a pesquisa com os casamentos que estavam acabando e com os casamentos felizes. Quando foi se analisar o resultado dos casamentos que estavam por um fio, a dedução, a resposta da pesquisa foi óbvia. Os casais davam notas completamente erradas, um em relação ao outro. Então, um achava que, em carinho, meu marido é 2, aí o marido se achava 9. Em cuidado com a família, ou em não provocar ciúmes, o marido achava que a minha mulher ela é 9, ela me provoca ciúmes. A mulher fala, não, são 2. Então, foi óbvia a conclusão. É muito distante o que um pensa do outro, provavelmente por isso que eles são infelizes e estão terminando o relacionamento. Aí, ao analisar os casais felizes, a surpresa foi maior. Eles descobriram, e isso está publicado em livros, se vocês quiserem eu passo depois as referências. Eles descobriram que os casais felizes também ranqueiam errado um ao outro, só que para mais. Quando se perguntava para uma esposa feliz, num casamento tido como feliz, como você ranqueia seu marido em relação a carinho? É 10, meu marido é 10. Aí chega para o marido, como você se ranqueia de 1 a 10 em relação a carinho com a sua esposa? Ele fala, no máximo um 5. Percebe? Aí qual que é a conclusão dessa pesquisa? Que o amor é cego. O amor enxerga mais, além. O amor sempre confia. Percebe? Isso é dado, isso é informação. O amor sempre confia, sempre protege, sempre tem esperança. Esse é o resultado de uma pesquisa. Então, não é que meu marido não é impaciente, ele só é intenso. Uau, tá vendo? Tá vendo? Ele não é insensível, ele só é focado. Ó. Você percebe? O amor enxerga as coisas assim. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? O amor sempre protege. Quer dizer, o amor sempre quer proteger o relacionamento. Escolhe proteger o relacionamento. O amor sempre confia. Eu decido confiar. Percebe? É uma questão de decisão. Então, se ele combinou de chegar às 8 e são 8h30 e ele não chegou ainda, você fala assim, deve ter acontecido alguma coisa. Deve ter acontecido alguma coisa. Porque a escolha é sua. Ou então você vai falar, atrasou de novo. A escolha é sua. O amor escolhe confiar. O amor sempre confia. Então, gente, se a gente conseguir colocar isso em prática,
Aí você vai voltar a me falar, mas você não sabe como que é a minha esposa. Eu não estou falando com a sua esposa, eu estou falando que isso aqui é uma escolha sua. E eu vou falar a coisa definitiva agora. A melhor forma de você mudar a sua esposa ou o seu marido é essa. Isso aqui não funciona. Não funciona. Você ficar puxando lá no arquivo, você ficar discutindo, você ficar lembrando, você escolher não confiar, você ficar falando, tá vendo toda hora, não funciona, entendeu? Então, até estrategicamente, é muito mais sábio você fazer isso, porque a única chance que você tem de mudar o seu cônjuge é você decidir, ó, eu vou confiar. E é isso que Paulo está nos ensinando, é isso que a Bíblia está nos ensinando. Toda vez que você escolhe esperar o pior, você está dando uma grande contribuição para que seu casamento não seja feliz para sempre. Ao passo que quando você escolhe confiar, é o máximo, o melhor que você pode fazer para o seu casamento funcionar por toda a vida. Como que você tem agido e como que você gostaria de agir daqui para frente? Essa é uma decisão. Amar é um verbo, amar é algo que você faz, amar é algo que você decide. Qual é a sua decisão? Tem sido a sua decisão e qual vai ser a sua decisão de hoje em diante? Isso só depende de você. A palavra de Deus é clara, o que nós estamos analisando aqui é simples de entender, a decisão de esperar o pior ou escolher confiar é sua. O que a gente pode pedir é que Deus nos ajude nessa decisão, que Deus nos fortaleça para tomar essa decisão. Mas amar é algo que você faz para sentir, e não algo que você quer sentir para fazer. Amar é algo que você faz para sentir. Amém? Vamos pedir ajuda de Deus, então, sobre esse assunto? Paizinho, talvez eu estou falando aqui e tem gente me ouvindo e o casamento já está por um fio. Só o Senhor sabe, Deus, só o Senhor conhece cada experiência, cada vida. O que nós podemos fazer é interceder, Pai, para que em nome de Jesus essa palavra traga luz para esse relacionamento, Deus. E traga esperança, porque o amor sempre espera. Que essa palavra do apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, traga luz a esses relacionamentos, Senhor Deus. E aqueles que estão começando os seus relacionamentos ainda, Pai, que essa palavra seja sabedoria, que seja direção, que seja o objetivo de cada relacionamento, Senhor Deus, para que possamos experimentar o que o Senhor propõe a nós para o casamento, para os nossos relacionamentos em casa, com os pais, com os irmãos, que a gente possa aprender a confiar e que a confiança seja a nossa arma, a nossa moeda de troca para que o Senhor possa tocar o coração dos cônjuges, aqueles que estão talvez em rebeldia, aqueles que têm errado constantemente, Senhor Deus, que essa seja a forma, Senhor Deus, deles poderem ser tocados pelo Teu Espírito Santo e se deixarem transformar pela Tua palavra, Pai. Ajude-nos a confiar, ajude-nos a proteger nossos relacionamentos, ajude-nos a não perder a esperança, Pai, e ajude-nos a perseverar, que aí sim experimentaremos tudo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém.